Olá, pessoal! Neste vídeo rápido, a gente vai revisar os principais pontos do ciclo menstrual para ajudar nos estudos de vocês. Então, para começar, vamos entender o que é o ciclo menstrual. Então, é um processo que vai acontecer todo mês no corpo da mulher, preparando o corpo dela para uma possível gestação. Então, em média, ele tem uma duração de 28 dias, podendo variar. Então, tem mulheres que têm ciclos mais curtos, de 21 dias, até outras que podem ter ciclos mais longos, de até 35 dias. Durante esse ciclo, vão ocorrer mudanças hormonais que vão controlar o processo de liberação do óvulo, que a gente chama de ovulação, que acontece lá pela metade do ciclo, por volta do 14º dia. E também, durante todo esse processo, a gente tem um preparo do útero, né, para sustentar uma possível gestação. Então, vamos entender os principais hormônios que estão envolvidos aqui em todo esse processo, em todo esse ciclo menstrual. Então, tudo vai começar com o hipotálamo, que vai liberar um hormônio liberador, que é o GnRH, que vai estimular a hipófise a liberar dois hormônios, o FSH e o LH, que vão atuar lá nos ovários. O FSH, ele atua principalmente na primeira metade do ciclo, onde ele promove o crescimento, né, o desenvolvimento dos folículos. E aí o LH, ele vai atuar principalmente lá por volta do 14º dia, aonde um desses folículos, né, que foi maduro, que o promoveu, né, passou pelo processo de maturação, vai ser escolhido, e esse pico de LH vai promover o rompimento desse folículo, liberando o seu oocyto, que é o que a gente chama de ovulação. Também, nesses folículos, né, que estão sendo produzidos ali maturados na primeira fase do ciclo, eles vão produzir o estrogênio, que vai estimular o endométrio, né, lá naquela camadinha do útero, a crescer, né, a proliferação desse endométrio. Depois ocorre a ovulação, né, o rompimento desse folículo, e aí o que sobrou, né, desse folículo pós-ovulação vai dar origem ao corpo lúteo, que vai produzir principalmente a progesterona, que vai manter o endométrio lá no útero preparado para receber, né, um possível embrião. Então, todo esse ciclo menstrual ele vai ser dividido em fases. Então, a gente tem ali do primeiro dia, né, que começa com o primeiro dia da menstruação, até por volta do 14º dia, a gente tem a fase folicular, que vai ocorrer todo aquele crescimento, maturação dos folículos, como eu falei anteriormente. Lá por volta do 14º dia vai ter aquele pico de LH, que vai promover, né, a ovulação, então a fase ovulatória, liberando o ócito. E depois a gente tem a formação do corpo lúteo, dando origem, né, do 14º dia até o final do ciclo, à fase lútea, né, em que o corpo lúteo vai secretar a progesterona, preparando o útero para uma possível implantação. Então a gente tem mudanças, né, tanto nos ovários quanto no útero, tudo preparando o corpo da mulher para uma possível gestação. Então a gente entende que todo esse processo é para se preparar para uma possível fecundação. Então, se ocorrer a fecundação, o embrião vai se implantar no endométrio e a progesterona ela vai se manter alta para sustentar essa gestação, né, para manter o endométrio ali intacto, principalmente dado no começo da gestação pela produção, né, do HCG. Mas se não houver, né, essa fecundação, vai ocorrer a morte do corpo lúteo. Então, como ele que estava produzindo os hormônios, ele morreu, vai ter uma queda nesses hormônios. Consequentemente, ocorre a menstruação, né? Perde o feedback. E aí, toda aquela camada que foi preparada no endométrio vai descamar. E isso que a gente chama de menstruação, marcando o início de um novo ciclo. Então, todo mês vai ter essa preparação do corpo feminino para uma possível fecundação. Ocorreu a fecundação, né? Tem todo o processo para manter, né, a gestação, mas se não tiver, todo mês o endométrio vai se descamar, né, para limpar e preparar para um novo ciclo, preparando tudo novamente para uma possível fecundação. Então, resumindo tudo que a gente viu, o ciclo menstrual ele vai envolver, né, um controle hormonal complexo, com sempre ocorrendo uma ovulação, geralmente no meio do ciclo, liberação do óvulo, né, e produção de progesterona para manter o endométrio preparado para uma possível gestação. Então, todo mês ocorre esse ciclo visando uma possível gestação, né, uma fecundação e possível gestação. Então, seria isso. Muito obrigada por assistir até aqui e continue estudando para fixar esses conceitos. Até a próxima!